As Escrituras Sagradas têm histórias fascinantes dos propósitos de Deus manifestados em pessoas. A prova disso é a história de Moisés, e é isso que veremos nesse vídeo. Olá, me chamo Adria Daniel e é um prazer ter você aqui. Neste canal estudamos mais a Bíblia e como podemos ser pessoas melhores segundo a vontade de Deus. Então já se inscreve aí, meu filho. Moisés, segundo a Bíblia, foi um descendente de Hebreu, que, obediente a Deus, libertou o povo da escravidão. Libertou o povo do cativeiro no Egito, liderando uma longa peregrinação até a terra de Canaã. Toda a história de Moisés, os seus feitos, os seus atos, as suas leis, estão registrados em 4 livros da Bíblia. Para ser mais exato, 5. Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios, que somados a Gênesis, formam um Pentateuco. A Bíblia diz que algumas tribos nômades da Palestina abandonaram a região semiárida e foram para o Egito. Chegando lá, foram escravizados e foram submetidos a um trabalho árduo durante um longo período de tempo. No século 8 a.C., a opressão chegou ao auge quando o faraó Ramsés II mandou matar todos os filhos homens do povo de Israel, pois estavam se tornando mais numerosos que eles, nascimento e juventude. Moisés, filho de Joquebed e Arão, da tribo de Levi, nasceu no Egito, na época em que Faraó determinou que fossem executados os filhos homens dos hebreus. Moisés foi escondido durante 3 meses. E depois, quando já não havia outro jeito, sua mãe o colocou em uma cesta de papiro e o escondeu entre os juncos, na margem do rio Nilo, enquanto que de longe a sua irmã observava tudo. A criança foi resgatada por uma filha do faraó Ramsés II enquanto ela tomava banho no rio. A irmã do menino se ofereceu para conseguir uma rama de leite. Assim, ele foi amamentado pela própria mãe. Depois de crescido, o menino foi entregue novamente para a filha de Faraó, que lhe deu o nome de Moisés, e o educou como um nobre em um ambiente palaciano. A fuga de Moisés. Passaram anos e Moisés saiu para ver seus irmãos. Ele notou que eles eram submetidos a um trabalho forçado e eram escravizados e maltratados pelo feitor egípcio. Certo dia, matou o feitor e, para evitar ser declarado, fugiu para a terra de Midian. Moisés passou então a viver no deserto, onde trabalhou para o sacerdote Jetro, que tinha 7 filhas, e uma delas, Séfora, tornou-se mulher de Moisés. Lhe deu um filho chamado Gerson. A missão de Moisés. Certo dia, quando Moisés estava pastoreando o rebanho de seu sogro, no pé do monte Sinai, o anjo de Deus apareceu a Moisés, uma chama de fogo. Das chamas, ouviu-se uma voz, a voz de Deus, e que anunciou tê-lo escolhido para libertar seu povo do cativeiro do Egito e conduzi-los à terra prometida. Durante a visão, Moisés percebeu que poderia convencer ao faraó de libertar o seu povo. Moisés voltou ao palácio e fez o pedido a faraó, mas já era esperado. Ele recusou. 10 pragas. Diante do recuso de faraó, Moisés conversou com Deus, e Deus fez com que o Egito fosse assolado por 10 pragas. Transformação da água do rio Nilo em sangue, invasão de rãs, praga de piolhos, invasão de moscas, morte do gado, aparecimento de chagas, chuva de pedras, invasão de gafanhotos, trevas e a última delas, a morte de todos os primogênitos egípcios. Que só então convenceu a Faraó, que decidiu libertar os hebreus, a caminho da terra prometida. Quando Moisés e seu povo estavam a caminho da terra prometida, Faraó voltou atrás e ordenou que suas tropas os perseguissem. E agora, Moisés, você nos trouxe até aqui para morrer? Nos tirou do Egito para nos fazer morrer aqui? Então Moisés, clamando a Deus com seu cajado, abriu um caminho em meio às águas do Mar Vermelho. Depois da passagem dos hebreus, o mar se fechou e tragou com todos os soldados de Faraó, inclusive ele. Ao chegarem ao sope do Monte Sinai, Moisés se recolheu para o atol da montanha e recebeu de Deus 10 mandamentos e uma série de leis que passaram a regular as relações entre os homens. Durante 40 anos, vagaram pelo deserto, até que morresse a geração escrava, para que só os nascidos da liberdade entrassem na terra prometida. Quando Moisés passou as planícies de Moabe para o monte Nebo, até o cume da Faga, em frente a Jericó, Javé lhe mostrou toda a terra e falou: essa é a terra que prometi a Abraão, Isaque e Jacó. Quando eu disse, eu a darei à sua descendência, eu estou lhe mostrando essa terra.
mas você não atravessará até ela. Deuteronômio 34:4. Moisés morreu antes de atravessar as fronteiras do solo prometido. Tinha 120 anos. Foi sepultado no vale, na terra de Moabe. E é encerrada a história de Moisés. Vimos o quão lindo é o plano de Deus em nossas vidas. Perceba que Moisés seria morto por ter nascido homem entre os hebreus, mas foi criado pelo próprio homem que iria matá-lo. Foi criado por Faraó. E mesmo de frente ao mar, quando tudo parecia não ter mais jeito, Deus lhe mostra uma saída. Então ele abriu o mar vermelho, o povo passou e Israel ficou. Então que a gente possa aprender a confiar sempre em Deus, porque sempre há uma saída, independente da situação. Moisés foi um homem fiel a Deus e através de sua história podemos aprender mais o quão bom é esse Deus. Mas e aí, o que você achou desse vídeo? Aqui neste canal também falamos sobre a história de Paulo, um homem que perseguiu os cristãos, mas que morreu fazendo a obra de Deus. É esse vídeo aqui. Eu acho que é aqui. Então se você puder me ajudar, deixe o seu like aqui. Aproveite e se inscreva no canal também. Aqui postamos vídeos semanais, todas as terças-feiras, às 18 horas. Muito obrigado por me assistir até aqui. Fique com Deus. Abraço.